Eu estou aqui com o professor e pesquisador da Universidade de Aveiro, Portugal, Alexandre Ventura, que vai nos conceder aqui uma entrevista sobre educação. Né, professor, muito obrigada por conceder essa entrevista É ao um nosso prazer. programa Intervalo de Aula, trazer aqui esse currículo imenso, né, desde 86, nessa área de educação. Isso mesmo. Professor, você começa dizendo, né, que não há dois alunos iguais. Isso me chamou a atenção, porque para a educação moderna, atual, né, falar isso, não há dois alunos iguais, onde uma sala de aula, normalmente as políticas, né, fazem com que uma sala de aula seja tão padronizada, né, e que o professor dê conta daquilo como se todo mundo tivesse o mesmo nível. Isso mesmo. Sabe que os nossos modelos de educação pública foram construídos de acordo com um paradigma industrial, o paradigma da linha de montagem, no fundo, do Henry Ford, que começou a aplicar esse sistema da linha de montagem à indústria automóvel. Em grande medida, os sistemas de ensino mimetizaram, copiaram esse sistema, porque a necessidade era muito rapidamente conseguir proporcionar educação e formação a um número muito significativo de crianças e jovens e, portanto, essa era a forma, digamos, mais eficiente e mais económica de ensinar a ler, escrever e contar. No entanto, esse paradigma está ultrapassado na nossa sociedade contemporânea. Embora muitas das escolas, eu diria que talvez a maioria das escolas continue a adotar esse paradigma, o desejável é que nós procuremos adaptar, personalizar o mais possível o ensino dentro da sala de aula, porque os alunos são todos diferentes, não é? Quais são os pontos negativos quando se pensa uma escola em que os alunos de uma sala são iguais? Eu acho que é tudo negativo. É tudo negativo, porquê? Porque nós temos usado um paradigma centrado do lado do ensino. E o que é necessário é usar um paradigma centrado do lado da aprendizagem, do lado do aluno. Os alunos são todos diferentes, os alunos são pessoas, as pessoas também são todas diferentes, portanto é natural que os alunos necessitem de um ensino que parta das características deles, do histórico deles, do ritmo de aprendizagem, das motivações, dos interesses e que prepare o ensino a partir dessas mesmas características. E como é que fica o professor nesse contexto, né? Porque vai exigir mais. Muito mais, muito mais. Esse é que é o problema essencial. Bem, o professor o que deve fazer é tudo aquilo que está ao seu alcance para proporcionar essa customização do seu ensino. Ele deve conhecer os seus alunos, ele deve diagnosticar quais são as aprendizagens anteriores, quais são as bases desses alunos, deve ter em atenção os seus ritmos de aprendizagem, os seus perfis de aprendizagem e procurar adaptar tanto quanto possível o seu ensino a essas características. Nós sabemos que o desejável é que houvesse uma personalização total, mas isso é impossível também. Portanto, o que o professor deve fazer é identificar pelo menos grupos de alunos na sua turma, nas suas turmas, que tenham essas mesmas características e adaptar, entender que numa determinada aula não precisam de estar todos os alunos a fazer os mesmos exercícios com as mesmas tarefas, nem precisam de ver atribuído o mesmo tempo para a realização dessas mesmas tarefas. O professor tem que ter mais jogo de cintura, mais flexibilidade para as características diferenciadas da aprendizagem dos seus alunos e não impor ritmos, não impor totalmente o modo de ensinar. O Francis Michel Foucault, um teórico, né? Ele fala muito, ele denuncia um certo controle em relação a essa educação em que se vê o aluno como, né, igual, né, todo mundo igual. E criado em série, como se falou, né, que segue meio industrial, Com né? modelo industrial, isso aí. Isso, ele denuncia um controle por Sim. parte política, existe Sim. isso? Sim. Vamos lá ver, o modelo do Michel Foucault, enfim, fundamentalmente divulgado através da sua obra Vigiar e Punir, tem a ver com um paradigma concentracionário e de controlo do Estado ou do sistema sobre o indivíduo, que em última instância tem como intenção principal fazer com que o próprio indivíduo exerça o controlo sobre si mesmo. Quer dizer,
O controle já não carece de um carcereiro, por exemplo, de um vigilante. Consegue-se, através desse sistema concentracionário, criar no próprio indivíduo, que seria o objeto de controlo, a responsabilidade do seu policiamento. Portanto, entramos numa lógica que já não é tanto de controle, mas mais de autocontrole, o que, em última instância, dispensa o controlador, dispensa o vigilante. Em grande medida, hospitais, prisões, quartéis e escolas funcionaram na sua origem, e muitos continuam a funcionar, de acordo com esta perspectiva, que é uma perspectiva mais económica para o exercício do controle. Porque se tivéssemos, em última instância, um controlador para cada controlado, isso seria até economicamente inviável, não teria qualquer possibilidade de se manter. Então, o sonho do controlador é, no fundo, despender o mínimo de energia com o controle do controlado. A educação vem sofrendo aí inúmeras mudanças, né, nos anos, e vários setores, né, várias esferas, a política, a econômica, a sociedade, né, a família, a religião, acaba dando ali o seu pitaco na educação, né, e levando seus problemas ali para dentro da escola. Como é que é isso? Será que a escola tem que pegar isso tudo para ela e resolver isso tudo? Até que ponto esses micropoderes interferem na educação e não deixam ela, sabe, progredir? Isso. Eu acho que, efetivamente, as diversas instâncias, os diversos sistemas sociais fizeram com que, pela sua pressão sobre a escola, pela pressão que exerceram e que exercem sobre a escola, acabaram por transformar a escola numa espécie de um caldeirão das necessidades, das expectativas e até das frustrações sociais. Hoje, a escola é chamada a desempenhar um conjunto muito diversificado de papéis e a envolver-se num conjunto muito diversificado de atividades, o que direta e indiretamente afetam, prejudicam e reconfiguram as funções dos docentes, as funções dos professores, e isso manifestamente faz mal à escola e faz mal ao resto da sociedade. Essa deslocalização da responsabilidade e do exercício de muitas das funções que caberiam a outras instâncias e que já couberam a outras instâncias, complicaram muito a vida da escola, complicaram muito a vida dos professores e acabaram por, naturalmente, desencadear muita frustração, cansaço até junto da classe docente e uma frustração de expectativas junto da sociedade. O que era perfeitamente expectável. Não pode ser pedido tudo à escola. A escola não pode desempenhar todas as funções que hoje lhe caem em cima, porque ela tem de criar foco, tem de se concentrar nesse foco e tem de fazer melhor aquilo que é a sua função essencial. Dedicar-se à promoção das aprendizagens dos seus alunos em termos cognitivos, em termos sensitivos, em termos da sua sensibilidade social, do espírito de cidadania dos alunos. Há muitas outras temáticas que têm sido atribuídas à escola e que devem sair da escola. Pode haver alguma sensibilização, mas não pode ser a escola a única responsável pela promoção, pela sensibilização, formação e informação a propósito de todas as temáticas. Em relação às tecnologias, falar em tecnologias é mexer lá na escola, né? Ela vai para dentro da escola e parece que muda todo o universo, o professor fica com medo, o aluno pensa, eu estou sabendo mais que o professor, vira aquela coisa, sim. Né? Como é que o senhor vê essa tecnologia influenciando na escola e qual seria o melhor caminho para ela realmente ser uma aliada para a educação? Eu acho que a tecnologia, na maior parte das escolas, ainda não conseguiu transformar-se num instrumento ao serviço da promoção de melhores aprendizagens por parte dos alunos. Acho que houve uma criação de expectativas exagerada relativamente à tecnologia. Muita gente pensou que agora, por via da tecnologia, dos meios de comunicação e de informação, iriam ser resolvidas as grandes questões no seio da escola e ia haver um potenciamento extraordinário da educação e da aprendizagem, o que manifestamente não se verificou.
E era expectável que não se verificasse, porque a tecnologia tem todo um potencial para efetivamente servir como uma ferramenta para os professores e para os alunos em busca de mais e melhor conhecimento, de mais dados, de mais informação, mais sabedoria até. Mas não garante nada, quer dizer, enquanto não houver, primeiro, uma apropriação por parte dos professores, e segundo, uma sabedoria, uma técnica, um conhecimento para converter estes instrumentos ao serviço da promoção de mais e melhores aprendizagens por parte dos alunos, continuamos a viver uma ilusão. Portanto, acho que a tecnologia na escola, a tecnologia na educação tem andado muito a par da educação, não se tem entrelaçado com a educação. Talvez fosse vantajoso haver mais pragmatismo, mais objetividade e uma perspectiva de pequenos passos por parte do mundo da educação, por parte dos profissionais da educação, para investirem menos em tecnologia e mais em pedagogia e didática ajudadas pela tecnologia. Normalmente o que temos feito é partir da tecnologia para o ensino. Eu acho que é vantajoso que se parta do ensino e da aprendizagem para a tecnologia, quer dizer, recorrer à tecnologia como uma ferramenta, como um instrumento ao serviço da intencionalidade de promover a aprendizagem. Bom, então continuando falando sobre tecnologia, vamos para a EAD, o ensino à distância. Como é que o senhor vê o ensino à distância hoje, já que ele, no Brasil, desde a década de 90, ele vem se expandindo, né? E aí muita gente confunde, né? Empresários vão e colocam o ensino à distância como se fosse aquela coisa assim, aprenda em 20 dias, né? Então você vê algumas propagandas na internet que não estão muito assim de acordo com o que realmente se quer para uma educação, né, que dê base. Claro. Eu, quando olho para a questão do ensino à distância, basicamente o que eu vejo é, podemos pegar num binómio muito simples, que é o perigo de se poder confundir a facilidade com o facilitismo. Eu acho que o ensino à distância pode ser um instrumento extraordinário para aumentar a facilidade de promoção de aprendizagem, a facilidade de ensino, pode, por exemplo, permitir a pessoas que vivem, pensando no caso do Brasil, que vivem no meio da Amazónia e que podem aceder por via do ensino à distância, podem aceder a cursos, a formações, às quais seria impensável acederem se não fosse utilizando o ferramental do ensino à distância. Essa é uma questão da facilidade extraordinária e explorar francamente. Mas, por vezes, corre-se um risco sério de converter essa facilidade, que é uma coisa benigna, positiva, extraordinária, num facilitismo. E se cairmos no facilitismo, se pensarmos que por via do ensino à distância não é necessário haver tanto esforço, não é necessário haver tanto investimento, tanta aplicação, tanta dedicação ao estudo, aí estamos mal. Essa é a dimensão, se quisermos, potencialmente maligna do ensino à distância. O ensino à distância, para ser bem feito e para efetivamente serem aproveitadas todas as suas dimensões positivas da facilidade e se evitarem as situações do facilitismo, tem de ser encarado com muita seriedade e as pessoas têm de ter a consciência que normalmente o ensino à distância bem feito exige mais esforço, mais dedicação, mais tempo, mais autodisciplina por parte de quem se envolve como aluno no ensino à distância do que o ensino presencial. Porque há muitas pessoas cujo perfil de aprendizagem manifestamente não se adapta ao ensino à distância, porque não têm rotinas, porque não têm autodisciplina, porque não conseguem ser suficientemente zelosas na gestão do seu tempo. Então podem entrar numa lógica de ensino à distância, mas depois não vão fazer aquilo que lhes compete para aprofundarem, para sistematizarem, para cumprirem os prazos de realização das tarefas, da entrega dos seus trabalhos, e aí acaba por se verificar que é um fracasso engodo. As pessoas entram num sistema que depois manifestamente não lhes permite concluir. E esse é um perigo grande por parte de quem promove formação através do ensino à distância. Porque se não for rigoroso, não for zeloso,
não tiver a consciência que é nomeadamente necessário, para além da infraestrutura tecnológica, ter monitores, ter professores que chequem, que pressionem, que induzam mais disciplina e mais autodisciplina por parte dos alunos que frequentam estas formações, se não tiverem essa noção de que é necessário investir a sério na qualidade dos profissionais de educação que trabalham o ensino à distância, pode verificar-se um fracasso significativo. Vamos agora para o assunto professor. Anísio Teixeira, no século passado, ele denunciava que aqui no Brasil a gente tinha que urgentemente formar professores. Então, cursos universitários, principalmente licenciaturas, né? O quadro em Portugal é também mais ou menos parecido? Em Portugal já se ultrapassou essa fase. Até aos anos 90 houve muita necessidade de professores, portanto, a partir da Revolução de 1974, 25 de abril de 1974, quando se ultrapassou o período de 40 anos de ditadura, houve uma explosão do sistema educativo em Portugal no sentido de uma massificação do ensino. Portanto, milhares e milhares de alunos que anteriormente não acediam ao sistema educativo passaram a aceder. O país não estava preparado para isso, não tinha infraestruturas, não tinha escolas, não tinha professores, não tinha pessoal não docente, não tinha gestores e teve que, em 20 anos, desenvolver essas infraestruturas, fazer mais formação de professores, ou uma proliferação enorme de cursos de formação de professores, até satisfazer as necessidades de funcionamento do sistema. Atualmente, nós temos uma situação de diminuição da taxa de natalidade, em termos muito objetivos, de envelhecimento populacional. Tem havido também, por via da crise económica e financeira, tem havido uma agregação das próprias escolas e, portanto, nos últimos 8 anos encerraram cerca de 7 mil escolas em Portugal, o que num país que tem aproximadamente a dimensão do Paraná é muita escola em encerrar. Há, como já lhe referi, uma diminuição da taxa de natalidade, portanto, nós neste momento estamos com uma situação de excesso de professores no mercado. Há milhares de professores que não encontram colocação nas escolas e que estão no desemprego ou então se reconvertem profissionalmente ou abrem centros de cursinhos. É de facto essa a situação que se vive atualmente em Portugal. É muito difícil haver um equilíbrio entre a oferta e a procura no setor da educação. Olha só, já está em outro tipo de situação, né? O Brasil, sim, o Brasil se encontra ainda, né, precisando formar professores ainda, né? Mas infelizmente com uma desvalorização muito grande dos professores. Normalmente é o que se verifica. Quando ocorre sociologicamente e economicamente uma massificação do ensino, isso aumenta o número de profissionais disponíveis no mercado e, aumentando o número de profissionais disponíveis no mercado, desce o respectivo valor. É uma lei da economia. Portanto, quanto maiores são os sistemas e maior é o número de profissionais disponíveis para trabalharem nesses mesmos sistemas, maior é a erosão na sua valorização financeira e até no reconhecimento social em termos práticos. Na sua opinião, qual a importância de valorizar o profissional da educação, o professor em específico? Eu acho que é fundamental valorizar o profissional da educação. Se não for valorizado, se a profissão docente não for valorizada, é natural que não se atraiam os melhores para a profissão. E, portanto, é um ciclo vicioso de a situação já está difícil, desvalorizando ainda torna menos atrativa a profissão. E, portanto, em vez de cativar os melhores, de atrair os melhores profissionais, ou pelo menos aqueles que em termos científicos têm uma melhor preparação, isso naturalmente vai contribuir também para a erosão da representação social, quer no seio da profissão, quer do resto da sociedade relativamente à profissão docente. E acaba refletindo na educação em si, né? Porque... é de mal a pior. Agora uma pergunta que é quase que uma pergunta para você dar um conselho ou dar uma opinião também. Quem está na situação onde eu sou professor, eu amo a minha profissão,
mas a minha autoestima está lá embaixo porque a minha profissão é desvalorizada, a categoria não é unida, a gente ouve muito essas coisas. E aí? Vamos lá ver, muitos dos ingredientes negativos que já existem hoje existiam há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. A questão financeira é uma questão importante. Há em todo o mundo 3, 4 exemplos de países onde, comparativamente às outras profissões, digamos, na pirâmide do reconhecimento social e remuneratório, há 3 ou 4 países onde, de facto, os professores estão bem colocados relativamente a isso. Na esmagadora maioria dos países, os professores são profissionais que não são bem remunerados. Essa é que é a realidade. Fundamentalmente porquê? Porque são muito numerosos em praticamente todos os países. Os professores são a classe profissional mais numerosa no funcionalismo público. E, portanto, qualquer alteração remuneratória implica um esforço muito significativo em termos orçamentais. Daí que, tipicamente, ninguém opte pela profissão docente na expectativa de vir a ter uma retribuição em termos salariais que seja compensadora até quando comparamos com outras profissões congêneres. Estou a pensar em advogado, em arquiteto, em contabilista, em enfermeiro, em médico. Não é de facto o elemento de sedução, o elemento de atração para a profissão docente não é a remuneração. Outros aspectos que têm a ver com a vida dos docentes, até em termos sociológicos, têm a ver com uma desvalorização social, uma desvalorização muitas das vezes até no discurso político a propósito dos docentes, não são propriamente novidades. O que eu, apesar desse cenário, desse panorama um pouco escuro, um pouco cinzento relativamente à profissão docente, o que eu continuo a ver é, em todos os países que visito, muita gente com o brilhozinho nos olhos, que apesar de alguns aspectos, algumas características negativas associadas ao exercício profissional docente, continuam a acreditar e a gostar da educação e a envolverem-se e a dedicarem-se com afinco ao seu exercício profissional. Portanto, eu acho que é fundamentalmente nessa dimensão, e há aqui também um aspecto que eu gostaria de enfatizar, que é o da responsabilidade profissional. Independentemente das características de exercício da profissão, a verdade é que ninguém obriga ninguém a ser professor. E, portanto, quando as pessoas abraçam esta profissão, têm, de facto, duas possibilidades. Ou levam a sério e se dedicam, e, portanto, em termos éticos, em termos profissionais, em termos de responsabilidade, assumem integralmente esse compromisso, ou então abandonam a profissão, reconvertem-se. Há tantas outras coisas para fazer nesta vida. O que é inadmissível é ver alguma situação em que as pessoas, apesar de não se sentirem bem, apesar de estarem frustradas, estarem descontentes, se mantenham na profissão. Porque aí vão prejudicar os seus alunos, vão prejudicar-se a elas próprias, porque isto provoca uma erosão na autoestima, uma insatisfação, uma frustração. E ninguém merece uma situação dessas. A vida é muito curta, só se vive uma vez e, portanto, vale a pena vivê-la com intensidade, com gosto, com prazer e fazendo bem aos outros. Bom, atuando na área de educação em vários níveis, né? É fundamental, né? Superior, ensino médio, superior, profissional. Isso. Num panorama geral, a gente ouve muito em época de eleição, né? Precisamos educar as nossas crianças. Né? Bato sempre nessa tecla. É aí mesmo? Eu acho que é aí. O problema é o descompasso entre o discurso e as práticas. Quer dizer, é recorrente, de facto, que há no discurso pré-eleitoral ou eleitoral a abordagem sistemática do tema da educação. Alguns candidatos, alguns partidos até assumem a educação como a sua bandeira, como o aspecto fundamental do seu discurso e supostamente da sua ação política. Mas depois, quando se verificam as vitórias, não é, rapidamente se esquece. Pelo menos na prática não é visível essa coerência entre aquele que foi o discurso pré-eleitoral
e aquele que é a ação do exercício da governação, infelizmente. Eu ficaria aqui mais tempo ainda, né? Porque a pergunta não se esgota, né? A educação é um tema muito fascinante e tê-lo aqui como convidado para trazer tanto conhecimento para a gente, eu poderia aproveitar mais ainda, mas infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigado. Eu encerro a entrevista. Muito obrigado, e agradeço foi um prazer. muito. Muito obrigado, foi um prazer. E não deixe de acompanhar também o nosso programa no YouTube, youtube.com/canal Intervalo de Aula. Tudo junto.